Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 24. Eu quero falar nesta noite de Deus provendo na nossa vida de uma forma surpreendente. E eu quero já profetizar, levante a sua mão e receba, que Jeová Jiré vai surpreender você nesses dias. Haverão surpresas de provisão na tua vida. Deus vai surpreender em você no que se relaciona ao seu prover em nós. Mateus capítulo de número 24 diz assim, capítulo 17, versículo 24. E quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os cobradores das dracmas e perguntaram-lhe: o vosso mestre não paga as suas dracmas? E ele disse: sim. E ao entrar em casa, Jesus se antecipou e perguntou: que parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Dos filhos ou dos estranhos? E ele respondeu: dos estranhos. Então Jesus lhe disse: logo são isentos os filhos. Mas, para que não se escandalizeis, vai ao mar, lança um anzol, e no primeiro peixe que tirar, abrirá a sua boca e encontrará uma estarta. Então, toma e entregas a eles, primeiro por mim e depois por ti. Diga graças a Deus. Amados irmãos, Simão Pedro, quando chega em Cafarnaum, ele vai ser questionado pelos cobradores de impostos daquela época. E este questionamento de Simão Pedro não será algo apenas pessoal, mas será algo também relacionado à sua fé. Aproximam-se de Pedro os cobradores de impostos e perguntam para ele: Jesus, o teu Senhor, o teu mestre, ele não paga as dracmas? Ou seja, ele não paga os impostos? Essa pergunta, num primeiro olhar, muitas vezes pode ser incompreensível. Mas nós precisamos entender tudo o que está de fundo atrás dessa pergunta ou por debaixo dessa pergunta. O que eles estão questionando a Pedro é acerca de Jesus. É acerca do comportamento de Jesus. Acerca da forma em que Jesus, ele se posiciona dentro da sociedade naqueles dias. O que aqueles homens querem fazer no coração de Pedro é jogar sombras e dúvidas no coração de Pedro acerca de Jesus. E não é muito diferente com o que acontece nas nossas vidas nos dias de hoje. Todos os dias das nossas vidas existem perguntas que são feitas. E essas perguntas, muitas vezes, elas saem de uma terceira pessoa e ela vem aos nossos ouvidos. Mas existem perguntas e questões que nós mesmos fazemos a nós mesmos. Existem questionamentos que não são externos. Existem questionamentos que são internos. Davi, ele passou por uma crise tão profunda. Davi passou por um momento de angústia tão apertado, que certa vez Davi, se fosse nos dias de hoje, iriam dizer que Davi estava louco, porque Davi falou com a própria alma dele. Davi falou, por que não dizer, sozinho. Imagina você chegar e encontrar alguém falando sozinho. Se alguém chegasse naquele momento, Davi estaria parado, perguntando para ele mesmo: por que te abate, ó minha alma? Davi estava vivendo um momento de perseguição. Ele havia sofrido uma traição pelo seu próprio filho Absalão. Este salmo registra um momento onde Davi está sendo, tentado ser destronado pelo seu próprio filho Absalão. E Davi está vivendo um conflito tão profundo dentro dele, que Davi para e ele
se auto-questiona e pergunta-se para si mesmo: por que te abate, ó minha alma? Aí ele também auto-responde assim. Ele disse assim: espera em Deus, confia em Deus. Então existem questões, questionamentos, perguntas que virão para trazer dúvida em relação ao que estamos vivendo, em relação à nossa própria fé, em relação à nossa própria vida, em relação ao que cremos, ao que confiamos, que serão geradas às vezes por agentes externos que vão lançar perguntas: onde está o teu Deus? Eu dei o exemplo de Davi, que entrou numa questão interna, ele mesmo se perguntando. Mas eu lembro de Jó, que foi questionado por sua mulher e por seus amigos, diante de um momento difícil na vida de Jó, onde Jó estava com chagas, ao ponto que tinha que se coçar com cacos de telha, e perguntaram: onde está o teu Deus? Então estas perguntas que ora vêm para nos questionar, que vem para trazer, não é escuridão, para que venha trazer, não é sombras, dúvidas, medos, incertezas, que muitas vezes vêm pela boca de outras pessoas. Onde está teu Deus? Se teu Deus é real, se o teu Deus te ama, como que pode estar acontecendo isso na tua casa? Como que pode estar acontecendo isso na vida dos teus filhos? Como pode estar acontecendo isso no teu casamento? E às vezes essa dúvida dá dentro de nós, onde nós mesmos nos perguntamos: onde está Deus? Será que Deus não me ouve? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me esqueceu? Então a pergunta daqueles cobradores de impostos, ela é mais profunda do que você pode imaginar. Porque o que eles estão fazendo é questionar Jesus diante de um discípulo que amava Jesus ao ponto de ter deixado tudo para trás para segui-lo. Como é esse teu Jesus aí? Como é esse teu Jesus? Ele paga os impostos ou não paga? Ele é correto ou não é? Ele é verdadeiro ou não é? Então eles estão tentando jogar escuridão, nebulosidade, eles estão tentando jogar, não é, dúvidas dentro da alma de Pedro, tentando fazer Pedro questionar quem era Jesus, se Jesus era real ou não era real. Pedro, ele tinha muitas questões internas, porque Jesus entrou na vida de Pedro e dois paralelos opostos se estabeleceram na vida de Pedro. Primeiro, quando Jesus entra na vida de Pedro, Pedro está falido, Pedro está quebrado, Pedro está destruído. A Bíblia diz que Pedro passou a noite toda pescando e nada apanhou. Pedro não tinha como levar o pão para casa, não tinha como cumprir os seus compromissos. Pedro era um homem frustrado. Mas Jesus entrou no barco de Pedro e disse: vamos ao mar alto. E disse: agora lance as tuas redes. Quando Pedro lançou as redes se encheram tanto de peixe, que a Bíblia diz que as redes começaram a se arrebentar. E Pedro teve que fazer sinal para os barcos que estavam próximos, para ele poder dividir a carga. Naquele dia não foi só um barco que foram cheios de peixes, foram incontáveis barcos que foram cheios de peixes, porque essa pesca foi chamada da pesca milagrosa. Pedro ali poderia pensar: rapaz, enchi o bolso. Se ele fosse gaúcho, ele ia dizer: enchi a guaiaca. Estou com a vida garantida. Essa pescaria vai me dar agora um sossego por muito tempo. Pedro poderia pensar: deu, que pescaria, era a que eu precisava. Mas quando isso acontece, sabe o que Jesus diz para ele? Abandona tudo. E agora vem após mim, porque eu farei de ti um pescador de homens.
Aí Pedro, a gente não se dá conta nisso, Pedro, ele teve que deixar os barcos cheios de peixe para trás. Talvez uma pesca que seria equivalente à pesca de uma vida toda. Pedro teve que deixar tudo para trás, porque Jesus disse para ele: agora você não vai mais pescar peixes, não esses peixes mais, agora eu vou fazer de você um pescador de homens. E Pedro pensando: agora eu vou encher o bolso, agora eu estou tranquilo. E Jesus disse para ele: deixa tudo. E Pedro deixou tudo para trás e passou a seguir Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Agora Pedro está sendo questionado. Sabe por quê? Além de questionar Jesus, eles estão questionando Pedro, porque Pedro não tem o dinheiro para pagar. Pedro, ele poderia estar com os bolsos cheios, mas os bolsos de Pedro estão vazios. Pedro poderia cair no engano da pessoa que é secularizada, com a pessoa que é muito ligada às coisas da terra, as pessoas que amam muito o dinheiro, que amam muito as coisas dessa vida. Pedro poderia cair no engano e começar a se questionar: será que valeu a pena seguir Jesus? Eu deixei os barcos cheios de peixe para trás e agora eu não tenho dinheiro nem para pagar os impostos. Mas o Deus da provisão, Jeová Jiré é o seu nome, ele estava olhando para Simão Pedro naquele dia. Haverão momentos na nossa vida em que nós vamos passar por estes questionamentos. Haverão momentos na nossa vida em que a dúvida, a incerteza vai tentar visitar a nossa alma. Haverão momentos na nossa vida que o inimigo vai usar pessoas para tentar nos colocar num ponto de dúvida, num ponto de acusação, ao ponto que, se nós não vigiarmos, nós podemos perder a nossa fé. Naquele momento, Pedro poderia ter perdido toda a fé dele. Porque vamos falar a verdade, humanamente, financeiramente, se Pedro fosse fazer as contas, não teria valido a pena. Ele deixou barcos cheios de peixe para trás, e agora ele não tem dinheiro nem para pagar o imposto. Pedro vai para casa, aleluia. E quando Pedro está chegando em casa, ele chega em casa, a Bíblia diz que Pedro não precisou nem abrir a sua boca. Leia comigo. A Bíblia diz que Pedro não precisou nem abrir a sua boca. Versículo 25. Quando Pedro responde sim, Jesus paga os impostos. Quando Pedro chega em casa, versículo 25 diz assim: e Jesus se antecipou perguntando. O que te parece, Simão Pedro? De quem os cobradores cobram os impostos? Jesus está na casa em Cafarnaum, Pedro estava fora da casa, Pedro não estava em casa. Quando Pedro chega em casa, Jesus está. E antes de Pedro abrir a boca, Jesus se antecipa a ele. Eu quero que você entenda que Jesus sempre vai estar 1000 passos adiantado de você. Você consegue chegar até aquela parede, ou a porta aberta, além da porta. Você consegue só enxergar até aquela parede, ou aqui o fundo dessa parede. Mas o Senhor nosso Deus, Jeová Jiré, Ele já vê o teu dia de amanhã, o teu dia depois de amanhã. Ele tem contado todos os teus dias na palma da mão dele. Antes do dia existir, Ele já sabe. Ele já conhece todos os teus passos. Ele já conhece a tua história. E eu estou aqui para te dizer que vale a pena confiar neste Deus, porque Ele conhece coisas que você não conhece. Quem pode aplaudir Ele bem forte nessa noite?
tem lugares que você vai ir, que quando você chegar lá, Jesus já está lá há muito tempo. Tem sonhos que vão brotar no teu coração, que Deus já está sonhando para você muito antes de você sonhar. Ai, pastor, me veio agora uma ideia. Veio agora algo no meu coração. Isso já estava no coração de Deus para a tua vida há muito tempo. Ele sempre está adiante de nós. Às vezes nós acreditamos que temos o controle de alguma coisa, não temos o controle de nada. Deus sempre está antes de nós. Quando Pedro chega, não dá tempo nem dele abrir a boca, Jesus já se antecipou dele. Jesus já foi à frente. E sabe por que Jesus foi à frente? Porque Jesus sabia o que estava dentro de Pedro. Se nós que somos pais e somos falhos, a gente conhece os nossos filhos até pela voz. A minha mãe e meu pai, eu falo isso, minha mãe e meu pai sabiam se alguma coisa tinha acontecido, até pelo jeito que a gente entrava caminhando em casa. A gente entrava achando que estava disfarçando. A minha mãe assim, nós entrando assim, daqui a pouco ela virava e falava assim, ó, o que aconteceu? Eu, aconteceu o quê? Não tem como disfarçar. É ou não é? Sim ou não, gente? Os filhos às vezes fazem, né? Uma bobagem, estraga uma coisa, pode ser criança pequena, eles vêm disfarçando, os pais já vê, só pelo jeito. Só pelo jeito. E olha que a gente é fraco, falho, e a gente peca, a gente é desatento. Agora imagina um Deus, os seus olhos são como chama de fogo e penetram até as profundezas da alma. Imagina um Deus que antes que a palavra saia da sua boca, Deus já a conhece. Amados irmãos, Ele olha para você e Ele sabe o que está dentro de você. Jesus viu Pedro chegando. O inimigo tentou gerar dúvidas dentro da alma dele, questões dentro da alma dele, questionamentos dentro da alma dele. Jesus viu aquilo. Jesus viu com o veneno, a semente que foi plantada para matar a fé dele. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, tome cuidado com os venenos. Deus tem promessas para a tua casa. Levante a tua mão, eu estou brincando, eu estou profetizando. Deus tem promessa para a tua casa, Deus tem promessa para o teu casamento, Deus tem promessa para o teu ministério, Deus tem promessa para os teus filhos, Deus tem promessa para os teus negócios, Deus tem promessa para a tua vida, e Deus tem entregado essas promessas, mas o inimigo vai tentar envenenar a tua alma. Virão palavras de dúvida, virão palavras de incerteza, virão os questionamentos. Será que é assim mesmo? Será que é possível? Será que eu sou capaz? Será que isso é possível? Jesus vê Pedro chegando. Jesus tem um antídoto para aquele veneno. Jesus se antecipa, Jesus sabe o que está dentro dele. Jesus sabe como é que está a tua alma. Às vezes você pode estar dando um sorriso forçado para tentar mostrar que está tudo bem, mas Ele sabe como é que está a tua alma. Você vai ver que Jesus vai mandar Pedro pescar um peixe, vai dizer dentro daquele peixe tem uma estáter, uma moeda valiosa dentro daquele peixe. Se o Senhor sabia o que estava dentro de um peixe, imagina se Ele não ia saber o que estava dentro de Pedro. Se Ele sabia o que estava dentro de um peixe, imagina o que Ele não sabe que está dentro de você. E às vezes a gente está entalado,
Ele diz: de quem pagam, de quem cobram os tributos os reis? Dos filhos ou dos estranhos? Ele diz: vai lá e lança um anzol. Você vai pescar um peixe, vai ter uma moeda lá dentro, você vai pagar os tributos. Eu estou antecipando aqui, mas nós vamos parte por parte, mas eu estou antecipando só para você entender uma coisa. Se Jesus sabia o que estava dentro de um peixinho, você acha que ele não ia saber o que estava dentro de Pedro? Você acha que ele não ia saber o que está dentro de você? E às vezes você está com aquele peixinho, tem algo entalado, tem algo que não está bem dentro de você, tem algo que está atravessado dentro de você, tem algo que não foi curado, tem algo que você não abriu para Deus tratar. Mas o Deus que conhece o profundo e o escondido, o Deus da provisão, Ele vai começar a prover cura para a tua alma. E nessa noite eu estou aqui profetizando que há cura para a tua alma. O Deus provedor não provê apenas coisas materiais. O Deus provedor também provê cura para a nossa alma. Porque a provisão que às vezes a gente precisa, a maior provisão que a gente precisa, não está naquilo que a gente pode segurar com as nossas mãos. A maior provisão que a gente precisa não está em bens materiais ou em coisas materiais. Às vezes a maior provisão que a gente precisa é que Deus faça uma obra dentro de nós. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, Pedro não estava bem. Por isso Jesus se antecipou. Talvez Jesus, e aí eu quero conjecturar com os meus pensamentos, a exegese me permite fazer isso. Talvez Pedro estava tão envenenado que Jesus viu que talvez da boca dele não iriam sair palavras bobas, que Jesus se antecipou a ele. Sabe quando você vê que uma pessoa não está bem e você não deixa a pessoa falar para ela não falar bobagem? Talvez Jesus se antecipou a ele, para ele não tropeçar nas suas próprias palavras, porque às vezes a gente perde a nossa bênção pelas nossas próprias palavras. Às vezes nós tropeçamos, guarde o que eu estou te dizendo, às vezes nós tropeçamos em armadilhas que nós mesmos armamos. A murmuração, ela impede a tua bênção. A falta de fé impede a tua bênção. E todas as vezes que você é questionado e é colocado dentro da tua alma veneno para gerar questionamento dentro de você, e se você não vigiar os teus lábios, você cria armadilhas que você mesmo tropeça nelas e você acaba perdendo a sua bênção. Você acha que é brincadeira? Não, a Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina em vários versículos que um homem precisa aprender a refrear a sua língua. Provérbios diz que na boca há o poder para a vida e para a morte. Então Jesus se antecipa a ele. Jesus já está vendo que está dentro dele. E Jesus já traz resposta para a pergunta que estava dentro de Pedro. O Deus provedor, Ele provê respostas na tua vida. Escute, olhe para cá. Existem respostas que homens não poderão te dar. Existem respostas que amigos não poderão te dar. Quantas vezes, nem eu como pastor, às vezes tenho as respostas para dar. Às vezes eu estou diante de uma pessoa e ela abre comigo algo. E eu tenho que olhar nos olhos da pessoa e dizer assim: essa semana mesmo eu atendi uma senhora. Eu olhei nos olhos dela e eu disse para ela, eu disse em lágrimas, eu disse para ela: eu não sei nem o que te dizer. Eu só posso orar contigo. Mas Jeová Jiré, o Deus da provisão, só Ele tem respostas
aonde nós temos as perguntas. Por isso cabe você abrir teu coração para Ele, se aproximar dEle e buscar dia a dia, porque às vezes as respostas que Ele dá para você, ela é imediata. Agora às vezes as respostas que Ele vai dar na tua vida, elas virão em doses. Eu me acidentei de moto uma vez, e eu fiquei ali como morto. Me juntaram, vocês pegaram uma pá para me juntar, porque eu sou pequenininho, colocaram na SAMU. Eu tinha comprado uma calça jeans novinha, e eu me acordei lá dentro do hospital, o cara cortando a minha calça até em cima assim. Deu vontade de até desmaiar na hora. Eu nunca vou me esquecer que entrava os meus amigos, entravam e dizia: cara, tu se acidentou de moto. E eu dizia: mas eu não tenho moto, né, amor? Eu dizia: mas eu não tenho moto. Eu me esqueci, foi uma paulada de cabeça tão forte que eu esqueci que eu até tinha moto, pai. Se acidentou de moto, eu dizia: mas não tenho moto. Aí eu bati com a cabeça tão forte que dias depois eu comecei a ter umas tonturas. Aí eu fiz um exame na cabeça, que eu não vou me lembrar o nome agora. Aí foi constatado que eu estava com coágulo no cérebro, e ele estava comprimindo uma parte do meu cérebro, e eu teria que fazer um tratamento com várias injeções, ou se não desmanchasse, ia ter que fazer uma cirurgia. Pena que não fizeram a cirurgia, de repente botava o parafuso que está faltando. Graças a Deus que não fizeram a cirurgia. Tô brincando, Jeová. Aí me deram várias injeções. E por que foram várias injeções? Segundo o médico, a injeção era muito forte. Então ela teve que ser dividida em várias doses, porque ela era muito forte, a injeção. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo te dizer, estou te dizendo que às vezes existem questões tão profundas na nossa vida, de coisas que passamos, que sofremos, de dores. Existem coisas que Deus vai responder imediato, mas existem coisas que é tão forte que Deus vai ter que ir respondendo, curando, agindo, tocando, de tempo em tempo na nossa vida. A Bíblia diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Mas mesmo se a resposta ela seja instantânea, ou se Deus for te respondendo a cada momento da tua vida e te curando aquelas dores, a dor de uma perda, a dor de um abandono, a dor de uma rejeição, a dor não é de um luto, a dor de uma tristeza, ou até mesmo, né, de coisas que você não entende na sua vida, se Ele for te respondendo aos poucos ou instantaneamente, eu tenho uma coisa para te dizer: é só Ele que tem todas as respostas aonde vocês têm as suas perguntas. Quem está entendendo? Jesus dá resposta para ele. Se antecipa e diz: de quem cobram os cobradores de impostos os tributos? Dos filhos? De quem cobram os reis os impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, disse Pedro. Porque os filhos não precisam pagar, os filhos dos reis não pagam impostos. O que Jesus está querendo dizer assim: ó, eu não precisaria pagar imposto. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí ele diz assim, ó: mas para que não se escandalizem, vai, pega a tua vara de pescar, vai até o mar, você vai lançar o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, dentro dele vai ter uma moeda. Você vai tirar essa moeda, vai pagar primeiro por mim e depois vai pagar por ti. Eu iniciei essa noite o sermão dizendo: Ele é Jeová Jiré,
o Deus provedor, o Deus que traz provisão, o Deus que traz resposta, o Deus que provém na nossa vida, mas muitas vezes de forma surpreendente. Você consegue imaginar? Pedro, ele foi a vida toda pescador, sim ou não? Nunca na vida de Pedro pescou um peixe que tinha uma moeda dentro da boca. Pedro ia dizer: Senhor, traíra eu conheço, pintado eu conheço. Aí eu conheço. Gosto de um sopado de pintado. Senhor, caracartola eu conheço. Mas não conheço nenhum peixe que traga uma moeda dentro da boca. Pedro era exímio pescador, passou a vida toda pescando. Jesus coloca agora para ele um desafio tão grande, que eu fico imaginando Pedro pegando a sua vara de pescar, irmão Olavo, e ele indo caminhando. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Ele me diz, para mim lá no mar, eu vou lançar o anzol, o primeiro peixe que eu vou pegar vai ter uma moeda dentro da boca. E Pedro vai caminhando. Pedro, não, mas não pode ser. Isso não tem sentido. Não há sentido naquilo, e Pedro está ali, e ele vai caminhando, cada passo que ele dá, Pedro está, como é isso? Eu conheço tudo que é tipo de peixe. Se ele fosse amigo do Cardoso, ele diria: Cardoso, mas nós já pegamos tudo que é tipo de peixe. Ele, mas esse peixe que tem moeda na boca eu não conheço. E ele vai indo. E nesse processo, que Jesus disse para ele, leia aí, Jesus disse para ele, vai. Jesus disse para ele, vai. Jesus deu a palavra para ele ir. O ir de Pedro é o ir natural. Pedro não está indo de forma espiritual. Se Jesus quisesse, Jesus poderia mandar anjos trazerem essa moeda. Lembra lá de Mateus 4, quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome, e no final, quando ele resistiu o tentador, Mateus 4 diz que então vieram os anjos e serviram pão para Jesus comer. Ele era o filho de Deus. Jesus poderia ter feito assim: anjos, tragam. Mas Pedro não está se movendo de outra forma, a não ser passo a passo. Escute o que eu vou te dizer. Se você quer viver e ver Deus provendo na tua vida, Jeová Jiré provendo na tua vida, aprenda a se mover no natural para Deus se mover no sobrenatural. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, o natural é contigo, o sobrenatural é com Deus. O acordar cedo, o trabalhar, o estudar. Não pensa que Deus vai o pastor fez a campanha 5 noites com Jeová Jiré, Deus vai abrir portas financeiras na minha vida, Deus vai me abençoar. Não pensa que Deus vai fazer o natural. O natural quem faz é você. Você vai acordar cedo, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai largar o currículo no lugar onde você quer trabalhar, ainda não está trabalhando, você vai fazer o vestibular para entrar na faculdade, você vai fazer o natural. Pedro está se movendo no natural, Jesus disse vai, e ele está indo no natural. Você acha que Pedro não teve questões dentro dele? Rapaz, não pode ser, vou lançar, vou pegar um peixe, vai ter uma moeda dentro. Mas como Pedro, eu lembro de Abraão indo ao Moriá. Na hora em que você caminha no natural para viver o sobrenatural na sua vida, ou você permite a dúvida crescer dentro de você, ou você permite a fé crescer dentro de você. Levante a sua mão. Eu rogo a Deus, em nome de Jesus, que nos próximos dias a fé venha crescer dentro de você. Talvez
os passos não vão ser fáceis, talvez a caminhada não vai ser fácil, talvez a caminhada vai ser de dúvidas, mas aprenda a se mover no natural, para então ver Deus se movendo no sobrenatural. Pedro chegou ao mar. Imagina Pedro lá. Filma eu aqui. Pedro fez o natural. Está ele aqui. O natural é lançar o anzol. Agora eu te pergunto: é você que leva o anzol ao peixe, ou é o peixe que vem no anzol? É o peixe que vem no anzol. Você larga o anzol lá e você espera o peixe vir. Você está entendendo o que eu estou falando para você? O Senhor Jesus sabia que lá no meio dos peixinhos tinha um peixinho que estava entalado. Não sei se um dia ele estava nadando, viu um brilhinho lá, engoliu uma moedinha. E desde aquele dia ele não ficou bem, ele estava entalado. O milagre não é só para Pedro, é para o peixinho também. Jesus sabia que tinha um peixinho que tinha uma moeda dentro dele. E Jesus disse assim: você vai ir, e o primeiro peixe, lança o anzol. Pedro, com você é o natural, agora o sobrenatural é comigo. Eu imagino que a mão do Senhor entrou lá naquele mar, e o Senhor agarrou aquele peixinho e começou a conduzir o peixe. Levante a tua mão, recebe o que eu estou te dizendo essa noite. Lança o teu anzol, porque Deus vai atrair o peixe para o teu anzol. Está pegando o que eu estou dizendo para você? Lança o teu anzol, porque Deus vai atrair o peixe para o teu anzol. Se você aprender a fazer o teu natural, o sobrenatural vai ser com Deus. Deus vai abrir portas de provisão para a tua vida. Ei, Pedro está lá. Eu vou crer. Se ele disse, eu vou crer. Pedro está lá. Mas enquanto Pedro está lá, talvez ia passando o cardume de peixes. O Senhor separou e disse: esse aqui, ó. E o Senhor começou a conduzir o peixinho. O Senhor começou a mover o peixinho. Ei, você está aqui. E Deus já está movendo o peixinho em direção ao teu anzol. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite? O que Deus está dizendo para você é que você está aqui, e a porta da provisão quem está abrindo é Ele. Ele está dizendo para você que você está aqui, e o impossível quem está fazendo é Ele. É Ele que vai gerar um milagre na tua vida. A não ser que você seja um pescador altamente tecnológico, avançado, que tenha sonar, tenha não sei o quê. Eu sou pescador raiz, eu não sou pescador Nutella. Sou pescador tão raiz que eu não pego nada. Quando você está pescando ali, você nem imagina se tem peixe, se o peixe está vindo ou não está vindo. É ou não é? Você só está ali esperando. Talvez você está no processo da espera. Talvez você lançou o teu anzol. Talvez você já derramou as tuas lágrimas, já orou. Você já entregou para Deus. Você já fez a sua parte. Você está na parte da espera. Mas aonde o teu olho não vê, o teu olho não alcança, aonde você não enxerga, o Senhor já está conduzindo o peixinho. O Senhor já está movendo o peixinho. Ei, já está vindo em tua direção a resposta. Já está vindo em tua direção o milagre. Já está vindo em tua direção a provisão de Deus para a tua vida. Pedro está ali. De repente ele sente a boinha começa a pular. Só que Pedro sabe o seguinte: Jesus deixou bem claro: o primeiro peixe.
Ele não podia perder. Ele não ia poder perder a corrida. Olha para quem está perto de você e diga: não perca a tua corrida. Muita gente está cochilando. Como dizia antigamente, quem é da minha idade tinha aquele ditado: tá rateando. Hoje os jovens não falam mais esse ditado. Os jovens têm esse ditado ainda? Tem? Tá rateando. Tem gente que tá rateando. Tá cochilando. Já tá correndo. A linha já correu. A latinha já caiu. O sininho já balançou. A boia já afundou. E você não percebeu que o primeiro peixe já foi fisgado. Abra teus olhos, porque a provisão de Deus já está chegando na tua vida. Não perde tempo. Fica perdendo tempo, distraído demais. Entenda que o tempo de Deus para a sua vida é agora. Jesus deixou bem claro: vai ser o primeiro peixe. Ele não perde a corrida. Não perde a corrida. Esse meu pescador já fisgou. Tu não vai me escapar. Ele disse que era o primeiro peixe. Eu lembro daqueles pescadores que meu pai gostava de olhar. Que eles ficavam: que briga boa, que briga boa, que briga. Pesca e Companhia era o programa, alguém olhou? Que briga boa, eles diziam, né? Que briga boa. Eu imagino, eu não posso perder, é a minha oportunidade. Levante a sua mão: Jesus é a tua oportunidade. O que Ele está fazendo na tua vida agora é a tua oportunidade. Essa mensagem que eu estou pregando para você é a tua oportunidade. Não desperdiça ela. Abra teu coração para Deus e te entrega para Jesus. Tem gente perdendo as oportunidades. Pedro: não posso perder. Pedro fisgou. Pedro tira. Jesus deixou bem claro para ele não ficar ali. Vai estar no primeiro peixe, não vai ter no segundo. Não, se Jesus disse para ele: fica aí, vai ter vários peixes. Ele não sai mais dali, irmão. Ele estarvaria muito dinheiro. Jesus diz: vai estar no primeiro, não adianta nem ficar. Ele tira o peixe. Repita para mim aí. Quando ele tira o peixe, vê se machuca. Ele abre a boca do peixe. E dentro dele está aquela moeda. Aleluia. Isso é sobrenatural. Há uma moeda dentro da boca de um peixe para você. Há milagres sendo gerados nesses dias para a tua vida. Aprenda a se mover no natural, porque no sobrenatural quem vai se mover é Deus. E eu estou aqui para profetizar nessa noite que há um mover sobrenatural de Deus da